Passou o Enem, passou a COP30, passou a segunda etapa da Unicamp. O que nos resta? Pois é, gente, eu tenho que falar. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e eu vim facilitar a sua vida falando de duas das principais provas do país e que têm um ponto importante na redação em comum: o seriado da UFMG e a segunda etapa da FUVEST. Pois é, vem comigo. Estamos aqui ainda no estúdio, ainda dando aulas, ainda salvando a redação dos senhores. Mas eu quero mostrar uma coisa. A liberdade já está logo ali, eu já estou até trabalhando na frente da janela. Em breve acabam os vestibulares e vocês estarão de férias. Por isso, hoje eu vim falar para vocês sobre dois dos últimos processos seletivos para vestibulares que ainda nos restam, que são o seriado da UFMG, uma das grandes novidades deste ano, e a segunda fase da FUVEST, que também tem novidades, considerando que passou por algumas mudanças. E eu gostaria de falar desses dois processos seletivos e te ajudar a se preparar para ambos. Mas antes, você vai responder uma coisa para mim aqui embaixo nos comentários. Qual ou quais vestibulares vocês ainda vão fazer? Deixa aqui embaixo o seu comentário, porque aí eu gravo vídeos específicos para as provas que vocês me pedirem. Olha que coisa maravilhosa. E além disso, obviamente, eu tenho que aproveitar e lembrar os senhores, as senhoras, as senhoritas, sejam quais forem os tratamentos preferidos, que nós temos neste instante uma Jana Week rolando, e se você quiser aproveitar condições que nunca mais se repetirão na história deste país, é só você apontar a câmera para esse QR Code ou dar um print nesse QR Code ou até mesmo dar uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição. Mas sem mais delongas, vamos para esses dois processos seletivos. Seriado UFMG, a gente tem especificamente para rolar ainda a primeira fase, deixa eu escrever aqui, que é equivalente, né, ou primeira etapa, primeira aplicação, que agora conta, né, com três grandes fases, virou um vestibular seriado. A gente tem uma primeira etapa com as matérias equivalentes ao primeiro do ensino médio, segunda etapa, que vai ser feita no ano que vem, o segundo ano do ensino médio, e depois o terceiro ano do ensino médio. Então, eu estou falando agora da prova atual, que será aplicada agora em dezembro de 2025, que é equivalente à matéria do primeiro ano do ensino médio. No seriado UFMG, foi avisado no edital desta primeira etapa que os alunos precisarão produzir uma ou duas questões discursivas. Questões abertas, mas eles não falaram se vai ser uma proposta de redação, de literatura, de geografia. Mas a gente tem uns informantes e a gente também tem uma experiência com o histórico vestibular do UFMG. Eu fiz o vestibular do UFMG lá no longínquo ano de 2002 e dei aula durante muito tempo sobre esse vestibular, quando entrei na faculdade e quando me formei. Então eu tenho um chute que tem a ver também com a prova da FUVEST. Que coisa doida, tá? A gente espera que no seriado da UFMG essas uma ou duas discursivas sejam o que a gente chama de parágrafo padrão. Esse texto de parágrafo padrão é um texto único, que
era o formato que a UFMG pedia na sua segunda etapa. Antigamente eu fiz uma prova assim, com 12 a 15 linhas, e você vai fazer um parágrafo único, tá? Você não vai organizar em parágrafos. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou até dar uma aumentada aí. E esse parágrafo único, ele também precisa ser autônomo, ele precisa fazer sentido sozinho, independentemente do comando ou se houver um texto base. Esperamos que as questões discursivas deste ano já tenham uma característica mais transdisciplinar. Cobrem não apenas a capacidade de organizar um texto, mesmo que um texto mais curto, um parágrafo, mas também, por exemplo, as obras literárias. Essa é a minha grande aposta. Vou colocar aqui, como é uma aposta, eu vou colocar aqui, né, com um asterisco. Eu imagino que você vai ter um parágrafo único cobrando algo que seja uma temática comum entre as obras. Lembrando, as obras indicadas para esta etapa são Pão e Circo, que é uma performance do artista plástico mineiro Paulo Nazaré. Temos também a obra literária Memórias de Marta. E, por último, uma música, que é Principia. Uma música que tá no álbum Amarelo do Emicida. Hoje, né, este vídeo não é um vídeo pra gente falar das obras, eu posso até gravar um vídeo sobre isso, obviamente, se vocês quiserem, e principalmente se vocês pedirem aqui nos comentários, mas a gente imagina que vão ser uma ou duas questões que vão te pedir a leitura dessas obras e, ao mesmo tempo, avaliem a sua capacidade de escrita. Lembrando sempre que, se você tiver interesse, o meu curso do seriado da UFMG está com um preço absurdo nessa Jana Week, inclui tanto obras literárias quanto aulas de redação, ok? Aí você pode virar para mim e falar assim, Jana, mas você me prometeu que há algo em comum entre o seriado da UFMG e a prova da FUVEST. Pois é, vamos voltar então na prova da FUVEST? Porque eu já tinha colocado aqui. Na segunda fase da FUVEST, que é a que ainda vai rolar, a gente tem, por exemplo, a cobrança de questões discursivas, que obedecem a essa estrutura de parágrafo padrão. Porque na segunda etapa você vai fazer as questões discursivas mais a prova de redação. E eu já tenho um monte de vídeos aqui neste canal sobre a redação da FUVEST. Por isso, o meu foco agora é nas questões discursivas. Você vai precisar, dependendo obviamente de qual é o seu curso, fazer questões discursivas de língua portuguesa, de literatura brasileira, essas são comuns para todos os candidatos, e de outras áreas, dependendo se o seu curso é de biológicas, de exatas ou de humanas. Ou seja, se você se prepara para fazer as questões discursivas da FUVEST, no final das contas, você está também se preparando para fazer as questões ou a questão discursiva do seriado da UFMG de primeira etapa, porque isso tudo é parágrafo padrão. Ou seja, você pode se preparar para duas provas ao mesmo tempo. E aí, eu não vou mentir para vocês não. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, seja no meu curso para o seriado UFMG, seja no meu curso para a FUVEST,
temos aulas sobre o parágrafo padrão, o texto dissertativo argumentativo, quando organizado em um parágrafo único. Me conta aqui embaixo, você sabia que havia pontos em comum entre esses dois vestibulares? Qual desses vestibulares você vai fazer? Qual outro vestibular você vai fazer? Eu, se fosse você, respondia a essas perguntas aqui nos comentários com muita atenção, porque é a partir desses comentários que eu vou produzir vídeos semanais durante todo o mês de dezembro. Ou seja, o próximo vídeo pode ser feito a partir de um comentário deixado aqui embaixo. Então, lembrando, texto dissertativo argumentativo de parágrafo padrão, 12 a 15 linhas, você vai fazer um parágrafo único. Então, eu vou até desenhar aqui um parágrafo único pra gente. Tá? Então, você vai receber lá um quadradinho. Olha que bonito meu quadradinho. Você vai ter 12 linhas, de 12 a 15 linhas. Eu vou fazer algumas aqui só por uma questão de organização mesmo, tá? Não vai ter 12 linhas aqui, não. Quem sabe vai ter por acaso, né? Nossa, se tiver por acaso, eu sou muito boa no chute, mas não acho que vai ter, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quase. Mas não importa quantas linhas tem aqui, porque o que eu vou te sugerir é: se você quer que eu aprofunde esta aula, você vai deixar um comentário, por exemplo, falando: Jana, fala mais sobre o parágrafo padrão, mas eu vou te dar uma dica. Na estrutura do parágrafo padrão, eu gosto de chamar o parágrafo padrão de PP. Você vai fazer basicamente 3 estruturas gerais. Antigamente seriam parágrafos, aqui a gente vai chamar de períodos. Você vai fazer um primeiro período em que é dada a resposta ao comando daquela questão. Então, a chamada resposta, só que eu vou chamar de autônoma. Se, por exemplo, a questão da UFMG pedir o que há em comum na maneira como são retratadas as figuras femininas nas 3 obras, você vai responder de maneira que mesmo uma pessoa que nunca viu as 3 obras entenda. Então você precisa começar fazendo uma referência a ou às obras. Nas obras Memória de Marta e Pão e Circo, por exemplo, e em seguida você responde o que foi pedido. Aquilo que foi pedido pelo comando. Só que não basta apenas afirmar, você precisa fazer aquele segundo período que corresponde à fundamentação da sua resposta. A minha sugestão é que você tanto explique como você chegou àquela resposta, mas também por uma questão de clareza, de concretude, eu sugeriria uma exemplificação. Então, gente, às vezes esse segundo pode virar até um terceiro período, tá, gente? Então aqui segundo, terceiro, às vezes quarto período. Vou pôr reticências, porque pode ser que você gaste 2 períodos, 3 períodos. E aí eu vou colocar o último período. Que eu vou chamar de fechamento. E que consiste em uma síntese da sua resposta. Dessa forma, as figuras femininas em todas as obras enfrentam obstáculos à sua autonomia social, corporal e política. Então aqui, fechamento. E aí você vai fazer um fechamento por síntese. Você vai fazer uma paráfrase mais curta do conteúdo geral do seu texto. E aí, me conta, você já conhecia essa estrutura básica do parágrafo padrão? Gostaria que eu escrevesse um parágrafo padrão com você? Deixe seu comentário aqui embaixo,
que eu prometo que gravo um vídeo só para você. Lembrando, tá rolando o Jana Week, você pode garantir o seu 2026 e você pode aproveitar também e se inscrever no canal e ativar as notificações. Foi um prazer ter estado com vocês. Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado da vista de hoje. Até!